Escrituras. Para suas ações estarem de acordo, você precisa conhecer, né? A palavra do Senhor, carta de Paulo aos Romanos, traz esta orientação para nós. Alguém lê, por favor? Bem, então nós temos que lembrar sobre a nossa vida de adoração ao Senhor. Quando você está adorando a Deus? O conceito que muitas pessoas têm é que isso acontece neste ambiente, durante os cultos, durante os momentos de estudo da palavra em comunidade. A sua vida de adoração é em todos os momentos. Como que os seus comportamentos eles devem ser, então, não só neste ambiente, como em todos, para que você possa então fazer a vontade do Senhor, porque esse é o seu culto racional. A todo tempo você está em adoração diante de Deus. A sua vida, ela é para o Senhor, então tudo que você faz, como você pensa, o que você está ali sentindo, tudo você tem que conduzir para honrar ao Senhor. Talvez as questões de práticas, rituais, elas estejam na nossa mente, né? Não, eu estou fazendo isso. Eu estou cumprindo com aquilo que Deus me ordenou para fazer, né? Eu vim à igreja hoje, eu estou lendo a Bíblia hoje, eu já fiz oração hoje. Mas quanto a essa ética ateísta, como você pode manifestar sua total devoção a Deus, além dos rituais religiosos? Como? Nas obras. Onde? Vamos tentar só esmiuçar isso. Onde isso acontece? De que maneira isso pode acontecer? Como você manifesta a sua devoção a Deus? Você busca a palavra, você ora. Vai lá, Paulinho, pode falar. Perdoar as pessoas. A vida de santidade vai levar a esse perdão, né? O que mais nós podemos pensar? Oi? Obediência, né? Mas se nós formos além, né? A vida de santidade, a obediência, como? Né? Isso que nós precisamos esmiuçar, por quê? Porque é a nossa vida prática. Consagrar, mas nós estamos indo nessa mesma questão, né? Vida de santidade, ok, obediência, consagração, mas como? Por que é importante nós pararmos para pensar nisso? Porque se eu não esmiuçar na minha mente e entender o que é de fato consagração, o que é de fato santidade, o que é obediência, eu tenho conceitos. E aí eu saio daqui, eu deixo o conceito. E ele não se torna vida, né? Ele não se torna algo prático. Então, uma das questões que nós podemos pensar, estão corretas esses detalhes, tá? Nós vamos ter que fazer isso mesmo. Mas uma delas é lidar o trabalho como vocação, por exemplo. Alguém pode ler o texto, por favor? Colossenses 3, 23 e 24. Muito bem, então pega esse texto e entenda isso no seu ambiente de trabalho ou no ambiente de trabalho das pessoas. Você acha que as pessoas lidam com o trabalho delas como uma vocação a Deus, fazendo daquele meio uma forma de glorificar ao Senhor? Ou elas fazem de qualquer jeito, chega na hora que dá, não tem submissão às autoridades que estão ali, reclama o que está fazendo, não é grato a Deus pelo que está recebendo. Ao invés de observar tudo que Deus deu, as portas que Deus abriu, e honrar ao Senhor com a excelência do trabalho, independente da área, a pessoa fala assim: nossa, só isso que eu tenho para fazer agora? Né? Nossa, tinha que ser esse trabalho para mim?
pode ser um cristão que faça um trabalho que às vezes, no seu ponto de vista, não seja agradável, mas ele é o melhor naquilo que ele faz, porque ele faz para honrar a Deus. Dá um exemplo para mim de um trabalho que a maior parte das pessoas podem achar que não é tão bom assim de se fazer. Qual? Lixeiros, garis, né? Quem aqui está disposto a fazer isso? Coletor de lixo, corrigindo, obrigado. Quem aqui está disposto a fazer o que essas pessoas fazem? Coveiros, né? Talvez você fale assim, não, isso não é para mim. Talvez não seja mesmo. E está tudo bem. Mas talvez seja para eles. E fazem com excelência. O quê? Tanopraxista, né? Ou seja, que lida com o corpo, né? Daqueles que morreram. É isso mesmo, né? É essa questão. Né? São trabalhos difíceis. Exigem, né? Exigem uma estrutura para você estar nesses trabalhos aí. Outro dia nós estávamos em casa preocupados com a maneira como a gente ia colocar o copo que quebrou no lixo. Por quê? Qual é a história que você vê por aí? As pessoas não cuidam. Vai lá a pessoa para pegar aquele saco de lixo, ela põe a mão porque ela tem pressa, machuca. Quem está disposto a fazer esse trabalho? Talvez eu e você não estejamos. Mas se não for feito, como é que fica a cidade? E a pessoa que recebeu uma porta de emprego, que Deus abriu para ela ter sustento, sendo cristã, ela precisa exercer isso com excelência. Pode falar, dona Beth. Certo. Diácono. Para ir no trabalho junto? Ah, tá. Mas o que é muito importante a gente pensar nisso, porque independente da profissão, a hospitalidade, o amor, né? Um preconceito, né? Porque ele é coletor, ele não vai ter uma casa arrumada, uma família estruturada. O cristão, ele deve ter o seu comportamento que honre a Deus em todos os momentos, independente da profissão. E na profissão, fazer o seu melhor. Qualquer profissão que seja. Ah, mas eu não quero. Então ore a Deus para que Deus abra outra porta. Corra atrás, faça outros cursos, se especialize para você conseguir uma outra área, não é? Mas aquilo que você está, seja grato a Deus e honre o Senhor fazendo o seu melhor, né? Outro momento, além dos rituais religiosos, a nossa devoção a Deus, cuidado em família. Alguém pode ler para nós? 1 Timóteo 5:8. Muito bem, então além da vida no trabalho, em casa. Porque é muito fácil você ser crente aqui, né? Muito fácil. Todo mundo sabe como é que tem que se comportar.
Todo mundo sabe como é que funciona um culto. Todo mundo sabe a hora de ler, a hora de levantar, a hora de sentar, a hora de cantar, quem já está acostumado com a rotina, né? Mas em casa, a adoração não acaba, como também não acabou no trabalho. Então a nossa ética teísta, o nosso comportamento para com Deus diretamente, ela está em todos os ambientes. Como é que você se comporta para com os seus filhos, com o seu cônjuge, com seus pais? E isso é importante porque o que é que o texto fala? Aquele que não cuida da sua casa tem negado a fé e se compara ao descrente, pior que o descrente. Nós precisamos, são detalhes tão básicos, são simples, é cotidiano, né? Mas que nós, se não observarmos, nós vamos desonrar a Deus. Não fazer o trabalho com excelência, não cuidar da nossa família, não amar as pessoas, né? Eu estou desonrando estou desonrando ao Deus que me salvou, aquele que me chamou para a vocação, né? De então servi-lo em todos os instantes. Na conclusão, 3 textos para nós podermos lembrar de cada um deles. Da ética individual, lembre-se, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quanto à ética social, levai as cargas uns dos outros, né? Auxilie para conservar a vida dos outros naquilo que for possível. Ética teísta, não terás outros deuses diante de mim. Então lembre-se, somente o Senhor deve ser adorado, somente este Deus deve ter espaço no seu coração. Então viva isto, mostre isso nas suas atitudes em todos os momentos. Irmãos, esta é a primeira aula sobre esses princípios éticos. Nós vamos falar muitas outras coisas ao longo desse trimestre. Então você esteja presente na nossa escola dominical e você chame outras pessoas para refletir sobre essa postura, né? Esses comportamentos que são fundamentais de nós então entendermos para podermos honrar ao nosso Senhor. Que Deus assim nos abençoe e nos conduza então em sua graça para nós vivermos para Ele. Eu coloquei aqui um versículo para nós lermos, mas hoje não temos as crianças. Então vamos ler já todos juntos para nós encerrarmos. Assim, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Vocês querem palmas? Só para não perder o costume, né? Irmãos, como as crianças então elas estão na feirinha, né? Não vai ter o encerramento como nós sempre fazemos. Vou trazer só os recados do nosso boletim para esta semana e assim nós vamos orar para encerrar a nossa escola dominical. Nós temos